Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos. Espero estar encontrando vocês bem, em paz. Estamos mais uma vez aqui estudando a palavra de Deus. Sei que não é fácil, né, queridos, estudar a palavra de Deus. Às vezes nós temos muitos afazeres na vida, né, irmãos? Vamos ajeitar na lâmpada aqui. A gente tem muitos afazeres na vida e às vezes a gente não tem. Falta tempo, né? Às vezes a gente prioriza algumas coisas que esquecemos de que a palavra de Deus é a coisa mais importante que nós temos, que é a presença de Deus conosco, né? A personificação da vontade de Deus nas nossas vidas é a palavra de Deus. E às vezes nós esquecemos de dar prioridade a isso, né? Por isso eu convido os amados para a gente estar estudando a palavra de Deus de uma maneira superficial. A gente está estudando bibliologia de uma maneira simples, né? Não estou tentando complicar, trazendo uma forma bem simples para que os irmãos possam compreender, né, essa bibliologia básica, para os irmãos estarem iniciando no interesse da leitura da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela liberta, ela transforma, ela traz as respostas do que nós necessitamos da vida. Às vezes nós caímos em alguns problemas e algumas situações difíceis porque a gente não conhece a palavra de Deus e às vezes a gente menospreza a palavra de Deus, né? Então por isso que eu convido os amados irmãos para nós estarmos aqui doando esse tempo, e esse tempo precioso que nós temos, que na realidade nós não estamos perdendo tempo, nós estamos ganhando na graça e no conhecimento da palavra de Deus, tá? Nós estamos na segunda aula do livro de Gênesis, bibliologia básica. Vimos o que já foi falado na primeira aula até o capítulo 4, né? Capítulo 1, 2, 3 e 4. E hoje nós estaremos iniciando o capítulo 5 e 6. A aula de hoje vai ser sobre esses dois capítulos, que apesar de ser curtos, esses capítulos, é a revelação de tudo aquilo que Deus vai fazer no restante do livro do Êxodo, né? O que Deus vai fazer, lembrando que Êxodo é saída, tirada, e Deus vai revelar que Ele é o sustentador, porque Moisés vai encontrar dificuldades. Moisés, homem, não teria condições de vencer a nação do Egito, né? Naquela época, a nação do Egito era a nação mais poderosa do mundo. O poder bélico de guerra do Egito era muito grande. Nem tanto que o faraó ele se considerava o Deus na terra, né? E as campanhas militares do Egito eram campanhas militares violentíssimas, onde eles entravam, saqueavam e levavam as nações, às vezes destruíam as nações e levavam as nações como escrava, né? Porque a palavra hebreu significa aquele que vem de fora. Então, quando Deus tira o povo do Egito, Deus tira os hebreus. Todos os hebreus saem debaixo da promessa de libertação dada a Israel. Então ninguém perdeu a oportunidade, né, de sair. E a Bíblia diz que até egípcios também saíram, porque reconheceram que Deus é o único Deus. Então o capítulo 5 e 6 é de suma importância, porque antes desses dois capítulos, Deus ele tinha se mostrado, se manifestado para pessoas, apenas para Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e alguns escolhidos do povo. Deus não tinha se revelado como grande eu sou. Lembrando que nós estamos falando do texto bíblico de milênios aí, né? Desde a criação aí. Cerca de mil a 1800 anos da criação do homem até a revelação de Deus a Abraão. Depois de Abraão se passa mais
uns 500 e poucos, 600 anos aí até o Egito. Então vamos colocar aí uns 2.500 anos aí da criação. Então Deus, ele cria o homem e ele se relaciona com o homem através de Adão, depois se relaciona com Noé, tem um dilúvio, e com o tempo o homem vai se perdendo, vai se distanciando de Deus. Então Deus, ele vai se revelando a homens, a sacerdotes, mas não se revelando para a humanidade. Por isso que o livro de Gênesis, ele é importante, porque o livro de Gênesis, Deus, ele vai se revelar como o grande eu sou, o único Deus. Ele vai abater a maior nação da terra daquela época, né? Quando a gente fala se abater, ele vai acabar com a idolatria, vai acabar com a ideologia dominante de um babilônica. Nós vimos aí em Nimrod foi instituída a ideologia de domínio sobre um homem sobre o outro. E Deus, ele vai se mostrar como um grande eu sou. No entanto, que todas as nações, quando Israel sai do Egito, vão temer ao grande eu sou, vão temer ao Senhor, porque o Senhor faz algo extraordinário. Então as nações falam assim: esse Deus que os escravos israelitas servem é o Deus grande eu sou, é o Deus todo-poderoso, é a revelação. E no capítulo 5 e 6, Deus vai revelar isso, que ele é o sustentador, que ele é o grande eu sou, ele é o Yahvé Tsevaot, que nós vamos ver, o Senhor dos exércitos, né? Se os irmãos puderem ler esse capítulo, vocês vão entender. Deus vai mostrar. Então vamos lá, gente. Hoje a aula não vai ser muito longa, mas nós vamos entender. Vamos lá. No capítulo 5, o Senhor vai mostrar que é o sustentador, tá? Primeiramente porque Deus vai enviar, ele vai enviar o Moisés e o Arão, tá? Lembramos que na aula passada nós vimos que Moisés, ele foi instruído, ele estava se preparando para ser. Moisés significa tirado das águas, ele estava se preparando para ser o sucessor do faraó, porque eles acreditavam que Moisés era um presente do Nilo, né? Que o Nilo para eles era um deus, tá? Eles velavam o Nilo como um deus, porque todo o sustento veio do Nilo, né? Aí tinha a mitologia do greco-romana, que falava que o Nilo era a mulher de um deus que fertilizava a terra, né? E o Moisés saiu, então, um presente para a filha de Faraó. Então Moisés estava se preparando. Então Moisés, ele cresceu tendo todas as regalias do Egito, né, irmão? Mas só quando Moisés dá 40 anos, acontece que ele mata o egípcio, ele foge com medo, né, da morte. E ele volta depois de 40 anos. Então já volta um ancião, com 80 anos de idade, com seu irmão Arão. E quem está dominando na terra do Egito é o faraó, o filho do faraó, tá? Quando Moisés chega para o faraó e fala que vai tirar o povo para adorar a Deus durante 3 dias, no deserto, o faraó se levanta contra um inimigo na vontade de Deus, tá? A Bíblia fala que Deus coloca uma pedra no coração do faraó. E nós vamos entender qual é o significado dessa pedra que Deus fala, né? Deus transforma o coração de pedra do faraó. Vamos entender lá na frente o significado disso, tá? E o faraó, ele se torna uma objeção contra a vontade de Deus, primeiramente porque o faraó se intitulava o Deus vivo, né? Então, não conheço outro Deus, eu sou o Deus vivo. Ele se intitulava isso, né? Tanto que tinha a coroa do faraó, você vai ver 2 serpentes lá, né? 2 serpentes, e já é uma simbologia mostrando que ele já não estava sob o domínio a mente dele, a cabeça dele já estava sob o domínio do Satanás, do diabo. E o faraó rejeita a palavra de Deus, e 3 perguntas fundamentais que a Bíblia nos responde a respeito de todo o nosso vivencial também.
A primeira pergunta que o faraó vai fazer para Moisés é: por que eu devo obedecer? Lembrando, nós estamos falando que Deus é a revelação de que ele é o sustentador no Êxodo. E o faraó fala: por que eu devo obedecer? Interessante, né, irmãos? Quanto de nós aqui não falamos? É por que eu devo obedecer? Por quê? Opa! Caiu aqui. Deixa eu colocar pra cima. Essa é a pergunta. O faraó, ele fala: por que eu devo obedecer? Por que eu deveria obedecer? Por que nós, igreja, devemos obedecer a Deus? Porque ele é o único Deus. Não tem meio termo. Deus, ele dá o direito de você não obedecê-lo, mas também vem as consequências. Vem as consequências posteriores. O segundo é: por que eu devo... A segunda pergunta que ele faz: por que eu devo parar o trabalho do povo? Porque o povo está vivendo escravo, né? Por que eu devo parar o trabalho? Pensava o seguinte: por que eu devo obedecer? Eu sou Deus. Essa é a pergunta, questão que o faraó estava colocando. Por que eu devo mandar o povo parar de trabalhar se o povo trabalha por Deus, que eu sou Deus? Essa é a pergunta. Amém? Então a Bíblia nos responde que não há meio termo. Ou você trabalha para Deus, ou você trabalha para o diabo. Não existe meio termo. Não existe em cima do muro, irmãos. Eu estou em cima do muro. Não tem isso. A ordem era: olha, faraó, o Deus de Israel se revelou para mim no deserto e mandou o povo parar e adorar ele. O faraó fala: não, que eu devo obedecer, mandar o povo parar. Porque o trabalho escravo do povo, na cabeça dos egípcios da época do diabo, já era uma obediência em adoração ao faraó, mesmo abaixo de chibatada, abaixo de paulada. Quando você trabalha para Deus, há libertação. Quando você trabalha para o diabo, há escravidão. Amém? Quando você trabalha para Deus, há libertação. E qual que é o trabalho do faraó? Era construir toda a idolatria egípcia que condenava o homem. Qual é o trabalho de Deus? É servir a Deus no deserto, adorar a Deus no deserto. O povo estava no Egito, onde tinha fartura de tudo, mas era escravo. Mas no deserto, eles adorando a Deus, eles são livres. E Deus os sustenta. É fantástico, né, irmão? Deus manda o faraó obedecer, o povo obedecer e parar o trabalho e adorar ele. Mas qual foi a resposta? Trabalhar. Do faraó. Por que eu devo obedecer esse Deus? Não sei quem é esse Deus. Essa era a pergunta que todo mundo fazia. Às vezes nós temos essa pergunta no nosso subconsciente também. Por que eu devo parar de pecar? Por que eu devo parar de fazer as coisas erradas? Quem é Deus? Não vejo Deus. Não sinto Deus. Ou não tem muita gente assim? Né? O eu domina. O diabo domina. Não tem meio termo. Ou serve a Deus, ou serve o diabo. Não existe meio mundo. E Deus fala: para de trabalhar e me obedece. Vai pro deserto. Quero meu povo no deserto. Ele sabia, Deus já sabia que tudo isso ia acontecer. Ele falou: vai endurecer. Parar de trabalhar. Mandar o povo não parar de trabalhar. Porque o trabalho escravo já era uma ofensa. Se você for ali na Bíblia, Deus fala: eu vejo o clamor de lamentação do meu povo. Lamentação por quê? O trabalho é coisa ruim? Não é coisa ruim. Deus não, tem gente que trabalha digno, ganha o seu salário digno. Tem gente que trabalha 10, 12 horas por dia. Tá? O problema é que o trabalho escravo dos egípcios estava sendo usado para construir a estrutura que Nimrod instituiu no mundo de subjugação humana, de escravidão humana, de torres. Você vai no Egito, você conta as pirâmides lá, autona lá,
né? Um culto ao faraó, de idolatria. Então o trabalho escravo daquele povo estava sendo usado para construir uma afronta contra Deus. Porque no mundo da época de Faraó, o Faraó era conhecido como Deus e todo mundo temia eles. Só que Deus não fala assim, não, eu vou mostrar que eu sou sustentador e eu sou o Yahvé Tsevaot, eu domino sobre tudo, eu vou arrebentar com o Egito e eu vou destruir o Egito. Tá? A terceira pergunta é, o Moisés responde, porque o Senhor me enviou. Até aí não tinha revelação do nome de Deus. Só vai ter lá no capítulo 6. O Senhor me enviou. Então a igreja, ela tem a maior tesouro, o maior poder que existe no mundo, que é servir esse Deus. Né? Servir esse Deus. Esse Deus é o único Deus poderoso. Ele é o Senhor. Ele é o grande eu sou, eu sou, eu sou. Ele é. Jesus é. Jesus é o pão da vida. Jesus é o Senhor. Jesus é tudo. Tá? A igreja tem a revelação de Deus. Que Deus é o sustentador. Apesar de todos os problemas que nós vivemos na vida, irmãos, venha bem comigo. Veja bem comigo. Deus responde para a igreja porque deve obedecer. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Deus responde para a igreja porque nós devemos trabalhar. Nós devemos trabalhar para ganhar almas para Jesus. E nós devemos obedecer porque o Senhor nos enviou. É fantástico esse Deus. Enviou contra quem? Contra as obras do inimigo. Porque o Senhor é o sustentador. O Senhor que te sustenta, sustenta a minha vida, sustenta tudo, sustenta a obra, sustenta tudo. É Deus que faz todas as coisas. Que tremendo é esse Deus, que revelação maravilhosa, né, irmãos? É? Nós devemos obedecer porque Deus é Deus, Ele é o Senhor. Nós devemos parar de trabalhar para o mundo e trabalhar para Deus. Porque o Senhor nos enviou. No capítulo 5, Deus responde isso para a gente. Fantástico. É bom servir esse Deus. Porque esse Deus nos tirou da escravidão. Nos tirou da escravidão. Não somos mais escravos, nós somos livres. Se Deus nos envia ao deserto, Ele é o sustentador. Se Deus nos envia contra a Babilônia, Ele é o sustentador. Se Deus nos envia ao Egito para libertarmos, Ele é o sustentador. Aonde Deus nos enviar contra o inimigo, Ele é o sustentador. Por isso nós devemos obedecer. Por isso nós devemos parar de trabalhar para o mundo e trabalhar para Deus. Por isso nós devemos servir esse Deus. O faraó não entendeu isso. Deus vai mostrar tantas coisas para Faraó que uma consciência humana que você já lesse o Êxodo e você vesse o que Deus fez no Egito, em qualquer lógica humana, qualquer pessoa que tem raciocínio já falava, não tem, esse é o Deus verdadeiro. Amém? Nós vamos ver lá na frente porque Deus faz tudo isso. Amém? Então no capítulo 5 Deus ele revela essas três coisas de suma importância. Ele é o Senhor. E ele não só revela para a tribo de Israel, os profetas, ele revela a humanidade. O livro do Êxodo é a explosão de quem é Deus. É Deus mostrando a humanidade, o seu poder, o seu domínio. Nós vamos ver nas pragas que Deus ele tem domínio sobre tudo. Né? Até da vida e da morte, que a última praga foi a morte do filho dos primogênitos, né? Deus tem domínio sobre tudo. Ele é o sustentador. Capítulo 5, capítulo 6, Deus mostra isso. Deus é maravilhoso, fantástico. Bora então, gente. Capítulo 6. O Senhor é o sustentador. Por quê? Porque ele faz a grande revelação. Ele fala, Moisés, Arão, veja bem, até hoje o meu relacionamento foi com indivíduos. Eu sou o Deus de Jacó, de Abraão, Isaac e Jacó. Tá? Mas agora eu sou o Deus de uma nação. Eu sou um Deus de uma nação e eu vou
erguer essa nação. E a promessa que eu fiz aos seus antepassados, eu vou cumprir agora. Essa é a grande revelação. Chegou o momento de eu cumprir a promessa. Chegou o momento de eu levantar um povo no qual eu vou dar uma lei, vou dar uma revelação, eu vou dar o meu nome, e esse povo vai estar encabido de preparar o caminho do Messias. Essa é a grande revelação. O Senhor é sustentador porque Ele traz o Messias. A grande revelação é que Deus é Deus que sustenta. E não só sustenta e no fim de uma vida Ele nos abandona. Não, Ele nos sustenta eternamente. Essa é a grande revelação. Eu sou. Eu sou o que você precisa ontem, eu sou o que você precisa hoje, e eu sou o que você precisa eternamente. Essa é a grande revelação, está lá no capítulo 6. Aqui no capítulo 6, olha o que diz. Versículo 3. Aparecia a Abraão, a Isaac, a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui conhecido. Ou seja, Deus apareceu para eles, fez aliança com eles, mas só que o poder de Deus, da grande manifestação na humanidade, vai ser feito agora através do nome dele. Deus é Deus. E a promessa que Deus dá, ele revela que é o nome, que ele vai fazer. No capítulo 6, a segunda coisa que ele vai dar é a promessa que ele vai fazer. Eu vou erguer uma nação, eu vou trazer essa nação grandemente, e essa nação ela vai ser poderosa. Não só em obras, mas também em palavras. Porque a minha palavra vai estar com essa nação. E no terceiro, Deus dá um mandamento. Um mandamento de que através dessa nação poderosa ele iria sustentar todas as outras nações. Qual foi a promessa para feita a Abraão? Bendito será todas as nações em ti, Abraão. E começa Deus cumprir essa promessa. Fantástico, né, irmãos? Deus é tremendo. Começa a preparar a chegada do Messias. A saída do Egito. O Egito simboliza pecado, irmãos. Abaixo do jugo do pecado, para caminho de Canaã, que é a terra prometida. Tem tudo uma simbologia da saída do nosso pecado para a salvação eterna. Porque Deus promete por causa do nome dele. A promessa é feita nele, não em nós. Por isso que a Bíblia fala que Deus não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porque ele promete nele. A promessa é nele, no nome dele. E ele dá essa promessa como um mandamento no capítulo 6. O mandamento de Deus é algo incapaz de ser quebrado, é algo incapaz de ser destruído. Ele promete no nome dele. Ele é o cumpridor da promessa. E ele ainda coloca como um mandamento isso, gente. Gente, é fantástico o capítulo 5, capítulo 6 de Êxodo. Fantástico. São dois capítulos pequenininhos, mas que traz grandes coisas para a revelação futura de todo o resto da Bíblia. Que Jesus é um nome, por isso a Bíblia fala que Jesus, sobre o nome de Jesus se dobrarão todos os joelhos, tá? Nas cartas paulinas, tá? Nos evangelhos. Sobre o nome de Jesus, todas as promessas serão cumpridas. Sobre o nome de Jesus, todos os mandamentos serão cumpridos. É a revelação de Deus. É a revelação de Deus. Amém? Ele é o grande sustentador de tudo. Amém, queridos? Paz do Senhor Jesus Cristo. Nós ficamos por aqui. E continuamos na terceira aula do livro de Êxodo. Espero que os irmãos venham estudar, se aprofundar.
para que nós venhamos crescer na fé, no conhecimento, na graça do Senhor Jesus Cristo. Fiquem na paz e que Deus abençoe cada vez mais os irmãos, em nome do Senhor Jesus.